Tenha um maravilhoso dia. Aproveitem a história todos. Você vai casar com ele, Sofia, e eu não vou aceitar não como resposta. Sofia Bennet quase derrubou a xícara de café que ela estava segurando. Sua madrasta, Victoria, estava na cozinha com seus braços cruzados, seu rosto vermelho de raiva, segurando um envelope amassado. Emily, quem? A voz de Sofia saiu mais alta do que ela pretendia. James Harland, o filho bastardo da família Harland. Victoria jogou o envelope na mesa. Ele acabou de sair da prisão. Ele é um perdedor completo. Mas a família dele está disposta a pagar pela cirurgia da sua avó em troca de um casamento. Sofia sentiu o mundo girar. Sua avó June tinha sido hospitalizada por uma semana, precisando de cirurgia cardíaca de emergência que custou mais de 80 mil dólares. Elas não tinham esse dinheiro. Victoria, você não pode estar falando sério. Eu nem conheço este homem. Eu conheço. Victoria pegou seu telefone e mostrou uma foto borrada de um homem magro com barba por fazer e roupas gastas. James Harlan, 28 anos, acabou de cumprir 3 anos por... Bem, não importa por quê. O ponto é, a família Harlan tem dinheiro e eles querem alguém para casar com ele, para limpar a imagem deles. Sofia olhou para a foto, tentando processar a informação. O homem parecia comum, talvez até um pouco perdido. Por que eu? Porque você é bonita, educada e você não tem escolha. Victoria inclinou-se sobre a mesa. Sua avó tem 48 horas, Sofia. Ou você aceita esta proposta, ou o telefone de Sofia tocou. Era o hospital. Senhorita Bennet, você precisa vir urgentemente. A condição da sua avó deteriorou. Sofia desligou com mãos trêmulas. Ela olhou para Victoria, então para a foto borrada no telefone. Onde eu assino? 2 horas depois, Sofia sentou em um café barato no centro, esperando para conhecer seu futuro marido. Suas mãos tremiam enquanto ela mexia açúcar em seu café pela 5ª vez. A porta abriu com um toque de sino, e ela olhou para cima, esperando ver o homem da foto. Em vez disso, alguém completamente diferente entrou. Alto, cerca de 1,85 m, com cabelo escuro perfeitamente cortado, uma mandíbula definida, e vestindo um terno que claramente custava mais do que o salário mensal de Sofia. Ele olhou ao redor do café com uma expressão quase divertida. Sofia olhou de volta para a porta. Onde estava James Harlan? O homem de terno caminhou diretamente para a mesa dela. Sofia Bennet, sua voz era profunda, confiante. Você adivinhou, James Harlan. Ele estendeu a mão. Prazer em conhecê-la. Sofia congelou. Este homem não era nada como a foto que Victoria tinha mostrado a ela. Ele era lindo, completamente fora da liga dela. Você não é o que eu esperava. James sorriu e o sorriso completamente transformou o rosto dele. Imagino que não. Posso sentar? Sofia assentiu, ainda em choque. Ele sentou graciosamente e ela notou que as mãos dele eram bem cuidadas, sem calos. Elas não pareciam mãos de alguém que tinha acabado de sair da prisão. Olha, eu sei que esta situação é incomum. James inclinou-se para a frente. Mas eu preciso que você saiba que eu vou cuidar de você. Não é um casamento real, obviamente, mas durante o tempo que estivermos juntos, você não vai precisar se preocupar com nada. Por que você precisa casar? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. James hesitou por um momento. Digamos que minha família tem certas expectativas e eu preciso atendê-las para ter acesso a certas coisas. Herança, algo assim. Ele puxou um envelope do bolso interno do terno. Aqui estão os documentos. Se você assinar, o dinheiro para a cirurgia da sua avó será transferido hoje. Sofia olhou para o envelope. Dentro havia um contrato de casamento, um cheque e um anel. Um anel que definitivamente não era barato. Você já tinha tudo preparado. Eu sempre me preparo para todas as possibilidades. James observou enquanto ela folheava os documentos. Há algumas cláusulas específicas. Nós vamos morar juntos por 6 meses. Precisamos aparecer juntos em eventos sociais.
E ele parou. E minha família é intensa. Eles vão querer te conhecer. Eles vão fazer perguntas. Eles vão testar se nosso relacionamento é real. Sofia sentiu um frio no estômago. Testar como? Eles vão observar como interagimos. Se sabemos detalhes um sobre o outro, se demonstramos afeto natural, você está dizendo que teremos que fingir estar apaixonados. James olhou nos olhos dela pela primeira vez desde que ele tinha sentado. Basicamente, sim. Sofia pensou em sua avó deitada na UTI, esperando por uma cirurgia que poderia salvá-la. Ela pensou na expressão desesperada no rosto dela quando os médicos explicaram os riscos de esperar. Onde eu assino? Eles moram onde? Sofia estava em frente a uma mansão que parecia ter saído de um filme. 3 andares, jardins perfeitamente cuidados e uma fonte no centro da entrada circular. James estava ao lado dela, carregando sua única mala. É temporário, ele disse, claramente desconfortável, até que encontremos nosso próprio lugar. James, esta não é uma casa. Este é um resort. Antes que ele pudesse responder, a porta principal abriu e uma mulher elegante de cerca de 50 anos apareceu. Ela usava um vestido que custava mais do que o carro de Sofia e seu cabelo estava preso em um coque perfeito. James. Ela desceu os degraus com os braços abertos. Finalmente, e esta deve ser a famosa Sofia. Tia Lídia. James beijou a bochecha da mulher. Sofia, esta é minha tia Lídia. Ela é, digamos, a matriarca da família. Lídia estendeu as mãos e segurou as de Sofia com um sorriso caloroso. Querida, que prazer finalmente conhecê-la. James tem falado tanto de você. Sofia lançou um olhar rápido para James. Quando exatamente ele tinha falado dela? Harlan, Lídia, por favor, somos família agora. Lídia as guiou para dentro da casa. Venham, todos estão ansiosos para conhecer a mulher que finalmente conquistou o coração do nosso James. O hall de entrada era ainda mais impressionante por dentro. Pisos de mármore, lustre de cristal e uma escadaria dupla que se curvava elegantemente para o segundo andar. Todos, Sofia sussurrou para James. Eu deveria ter mencionado que minha família é numerosa. Como se invocadas, várias pessoas começaram a aparecer de diferentes direções. Um homem alto e careca, claramente o patriarca, caminhava com uma bengala ornamentada. Uma mulher loira com um sotaque que Sofia não conseguiu identificar veio da cozinha, secando as mãos em um avental. 2 homens mais jovens desceram as escadas discutindo alto sobre algo. Família Harlan. Lídia bateu as mãos para chamar a atenção. Eu gostaria de apresentar oficialmente Sophia Bennet, a noiva de James. O patriarca se aproximou primeiro. Robert Harlan. Ele estendeu a mão. O pai de James. Sofia quase engasgou. Pai. Mas James tinha dito que era um filho bastardo. Muito prazer em conhecê-lo, Sr. Harlan. Robert, por favor, bem-vinda à família. Ele se virou para James. Ela é ainda mais bonita do que você descreveu. Novamente, Sofia olhou para James confusa. Quando ele a tinha descrito, a mulher loira se aproximou. Eu sou Greta, a cozinheira. Mas todos aqui me tratam como família. Ela abraçou Sofia calorosamente. James me disse que você adora comida tailandesa. Eu preparei um banquete especial. Eu adoro comida tailandesa. Sofia respondeu automaticamente, embora ela não se lembrasse de ter mencionado isso. Os 2 homens mais jovens se aproximaram. Lucas, o primeiro, se apresentou. Primo de James, advogado da família. Ethan, disse o segundo, também primo. Eu gerencio os negócios da família. Negócios? Sofia perguntou. Investimentos? James respondeu rapidamente. Nada muito interessante. Lídia bateu as mãos novamente. Bem, que tal mostramos a Sofia onde vocês ficarão? Eu preparei a suíte do 3º andar. Enquanto subiam as escadas, Sofia sussurrou para James. Suíte como em uma cama, 2 camas, ele sussurrou de volta. Eu já arranjei.
A suíte era maior do que o apartamento inteiro de Sofia. Tinha uma sala de estar, um quarto principal com uma cama king size e um quarto menor com uma cama de solteiro. James sempre dormia no quarto menor, Lydia explicou. Ele tem insônia, não queria incomodá-la. Sofia olhou para James, que estava claramente desconfortável. Que atencioso, ela disse. Bem, eu vou deixar vocês se acomodarem. O jantar é às 7. Lydia parou na porta. Ah, e Sofia, amanhã tenho uma surpresa para você. Surpresa? Nós vamos às compras para o seu vestido de noiva. Sofia sentiu seu sangue gelar. Vestido de noiva? Para a cerimônia de renovação de votos? Claro, não podemos deixar você ficar casada apenas no civil. A família Harlan tem tradições. Lydia saiu fechando a porta atrás dela. Sofia virou-se para James, que estava passando as mãos pelo cabelo. Renovação de votos. Eu posso ter esquecido de mencionar algumas coisas. Algumas coisas, Sofia explodiu. James, sua família é rica. Você claramente não saiu da prisão. Seu pai te trata como um herdeiro. E agora teremos uma cerimônia de casamento real. James sentou na cama, parecendo derrotado. É complicado. Então descomplica. Não posso. Ainda não. Ele olhou para ela. Mas posso te dizer uma coisa. Nada do que você está vendo é uma mentira. Minha família realmente gosta de você. Como eles podem gostar de mim? Eles acabaram de me conhecer. Porque eu falei de você quando nos conhecemos ontem. James ficou em silêncio por um longo momento. James Harlan, você está me deixando louca. Eu sei e sinto muito por isso. Ele se levantou. Mas preciso que você confie em mim, pelo menos pelos próximos 6 meses. Você vai me dar alguma explicação? Eu darei quando for a hora certa. Sofia jogou-se na poltrona da sala. Isso é insano. Eu sei. James se aproximou. Mas você salvou sua avó. A cirurgia correu bem. Sim, ela está se recuperando. Sofia olhou para ele. Obrigada por isso. Não me agradeça ainda. Ainda temos muito trabalho pela frente. Que tipo de trabalho? Bem, para começar, você precisa aprender minha cor favorita, minha comida preferida e como eu gosto do meu café. Porque amanhã, durante as compras, minha tia Lídia vai fazer exatamente essas perguntas. Sofia suspirou. Qual é a sua cor favorita? Azul. Azul como seus olhos. Ela olhou para ele surpresa. Você nem tinha notado a cor dos meus olhos. Eu tinha. Foi a primeira coisa que notei quando você entrou no café. Por um momento, algo cintilou entre eles. Algo que parecia perigosamente real. Este ou este? Lídia levantou 2 vestidos de noiva que cada um provavelmente custava mais do que o salário anual de Sofia. Elas estavam em uma boutique de noivas exclusiva em Manhattan, cercadas por espelhos, seda e pelo menos 6 assistentes de vendas que continuavam trazendo champanhe e macarrons. São ambos lindos, Sofia disse, sobrecarregada. Bobagem. Um deles é perfeito para você e o outro é apenas bonito. Lídia examinou os vestidos criticamente. O primeiro realça sua figura, mas o segundo realça seus olhos. O que você acha, James? James, que tinha sido arrastado para esta expedição de compras, olhou para cima do seu telefone. O que quer que faça Sofia feliz? Que romântico, Lídia disse com óbvio sarcasmo. Querido, você precisa ser mais específico. Uma mulher se lembra desses detalhes para sempre. Sofia observou enquanto James guardava seu telefone e realmente olhava para os vestidos. Sua expressão ficou séria, quase profissional. O segundo, ele disse finalmente. O detalhe de renda nas mangas combina com a forma das suas clavículas e a cor realça os pontos dourados nos seus olhos. Sofia o encarou. Pontos dourados. Ela tinha pontos dourados nos olhos. Perfeito. Lídia bateu as mãos. Viu? Ele presta atenção. Agora vamos falar de sapatos. Pelas próximas 2 horas, Sofia foi medida, ajustada e estilizada. Lídia tinha opiniões sobre tudo, desde a altura dos saltos. Você precisa ser alta o suficiente
para parecer elegante ao lado de James, mas não tão alta a ponto de superá-lo em fotos, até joias. As safiras da família Harland, obviamente, sabe? Então, mas precisamos de algo emprestado que seja pessoalmente significativo. Falando em significativo, Lídia disse enquanto Sofia experimentava o quinto par de sapatos. Me diga como vocês dois se conheceram. Sofia sentiu seu coração parar. Eles não tinham preparado para essa pergunta. Foi, ela começou, completamente por acidente. James interrompeu suavemente. Eu estava tendo o pior dia da minha vida, sentado naquele pequeno café na quinta rua, e ela entrou como a luz do sol cortando as nuvens de tempestade. Sofia olhou para ele, surpresa com a poesia em suas palavras. Ele parecia tão triste. Ela se viu dizendo, seguindo a deixa dele. Eu não podia simplesmente passar, então eu sentei e perguntei se ele estava bem. E ela ouviu, James continuou, seus olhos fixos em Sofia. Realmente ouviu. Não apenas esperando a vez dela de falar, mas ela me ouviu. Foi a primeira vez em meses que alguém realmente me ouviu. Que romântico, Lídia suspirou. E quando você soube que era amor? Sofia entrou em pânico, mas James estava pronto. Quando ela adormeceu no meu carro 3 semanas depois, tínhamos conversado a noite toda sobre tudo. Livros, sonhos, medos, e ela simplesmente confiou em mim o suficiente para adormecer. Olhei para ela e pensei, quero proteger esta pessoa pelo resto da minha vida. A boutique ficou em silêncio. Até as vendedoras haviam parado o que estavam fazendo para ouvir. Sofia sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. A maneira como James contava a história soava tão real, tão vívida, que ela quase podia se lembrar de ter acontecido. E você, querida? Lídia perguntou. Quando você soube? Sofia olhou para James, que a observava com uma expressão que ela não conseguia ler. Quando ele se lembrou, ela disse suavemente, 3 meses depois que nos conhecemos, ele apareceu no meu apartamento com comida tailandesa e bubble tea. Eu tinha mencionado uma vez, apenas uma vez, que estava tendo um dia ruim, e que comida tailandesa era minha comida de conforto. Ele se lembrou de algo que eu tinha dito de passagem e se importou o suficiente para agir. A expressão de James mudou. Algo cintilou em seus olhos que parecia quase surpreso. Oh, meu Deus! Lídia estava praticamente radiante. Vocês dois são perfeitos juntos. Robert vai adorar esta história. Enquanto saíam da boutique, com os braços cheios de sacolas e com um vestido sendo entregue na próxima semana, Sofia caminhava ao lado de James em silêncio. De onde veio isso? Ela finalmente perguntou. O quê? A história, os detalhes. Você parecia estar lembrando de algo real. James ficou em silêncio por um longo momento. Talvez eu estivesse. O que você quer dizer? Nada. Esqueça o que eu disse. Mas Sofia não conseguia esquecer. A maneira como ele descreveu o encontro com ela, os detalhes específicos sobre a luz do sol e as nuvens de tempestade. A ternura em sua voz quando ele falou em protegê-la. Parecia muito real para ser inventado na hora. Eles voltaram para a mansão Harland para encontrá-la em caos. Havia buffets por toda parte, floristas arrumando enormes buquês, e o que parecia ser uma organizadora de casamentos com uma prancheta dando ordens a todos. O que é tudo isso? Sofia perguntou. A festa de noivado? Lídia disse casualmente. Amanhã à noite, apenas uma pequena reunião. Pequena? Sofia olhou para o exército de funcionários. Quantas pessoas? Cerca de 200. 200. Sofia sentiu-se tonta. Lídia, eu não consigo. Não sei como agir em uma festa com 200 pessoas. Você vai ficar bem, querida. Apenas fique perto de James e seja você mesma. Mas e se eles fizerem perguntas? E se alguém souber que eu não sou realmente Ei? James pegou a mão dela. Olhe para mim. Sofia olhou para cima e por um momento todo o resto desapareceu.
As mãos dele eram quentes, firmes, e os olhos dele estavam completamente focados nela. Você não é uma impostora, ele disse calmamente. Você está exatamente onde deveria estar. Essas pessoas vão amar você porque você é genuína, gentil e mais forte do que você imagina. Como você sabe disso? Porque eu tenho observado você, a maneira como você se preocupa com sua avó, a maneira como você está tentando fazer o certo por todos, mesmo quando está aterrorizada. A maneira como você olha para minha família como se estivesse tentando memorizá-los. Você tem um bom coração, Sofia. Isso não é algo que você possa fingir. Pela segunda vez naquele dia, Sofia sentiu algo mudar em seu peito. A maneira como James olhava para ela, falava com ela, era como se ele realmente a visse. Não a garota desesperada que havia assinado um contrato, mas ela. James, ela começou. Senhorita Sofia, uma voz os interrompeu. Ligação para você. Era Greta segurando um telefone sem fio com uma expressão preocupada. É o hospital, ela disse baixinho. O coração de Sofia parou. Ela pegou o telefone com as mãos trêmulas. Olá, senhorita Bennett. Aqui é o Dr. Ramírez. Sua avó está perguntando por você. Ela está consciente e estável, mas parece angustiada com algo. Ela continua perguntando sobre um casamento. Sofia sentiu alívio e pânico ao mesmo tempo. Eu estarei lá. Ela desligou e virou-se para James. Eu tenho que ir para o hospital. Minha avó está acordada, mas ela sabe sobre o casamento de alguma forma. Eu te levo, James disse imediatamente. Você não precisa, Sofia. Sua voz era firme. Eu estou te levando. Durante a viagem de carro, a mente de Sofia disparou. Como sua avó havia descoberto sobre o casamento? O que ela diria quando conhecesse James ou estamos salvas. Como ela explicaria tudo isso? Ela vai saber, Sofia disse de repente. Vovó June, ela vai nos olhar e saber que isso não é real. Por que você diz isso? Porque ela me criou. Ela sabe quando estou mentindo, quando estou com medo, quando estou fingindo. Ela vai enxergar através de tudo isso. James estacionou no estacionamento do hospital e virou-se para encará-la. Então não finja. O quê? Não finja. Seja você mesma. Seja a neta que a ama o suficiente para casar com um estranho para salvar sua vida. Seja a mulher corajosa o suficiente para dar um salto de fé pela família. Seja a pessoa que está sentada aqui preocupada com o que uma mulher idosa pensará de suas escolhas. E você? E se ela perguntar sobre seus sentimentos? James ficou em silêncio por um momento, as mãos ainda no volante. Eu vou contar a ela a verdade, que é... Ele virou-se para olhá-la e Sofia sentiu sua respiração prender. Havia algo na expressão dele, algo cru, honesto e um pouco assustado, que eu estou começando a pensar. Esta pode ser a melhor decisão que já tomei. Antes que Sofia pudesse processar o que aquilo significava, ele já estava fora do carro e abrindo a porta dela, oferecendo a mão para ajudá-la a sair. Enquanto caminhavam em direção à entrada do hospital, Sofia percebeu que, em algum lugar entre a boutique de noivas e este momento, algo fundamental havia mudado. Ela não estava mais apenas desempenhando um papel. A linha entre falso e real estava ficando mais borrada a cada hora, e ela não tinha certeza se isso a aterrorizava ou a emocionava. Talvez ambos. June. Sofia sussurrou ao entrar no quarto do hospital. Como você está se sentindo? Sua avó parecia minúscula na cama do hospital, mas seus olhos estavam aguçados e alertas. June Bennett sempre fora pequena em estatura, mas enorme em presença. E mesmo conectada a máquinas e monitores, ela dominava o quarto. Muito melhor agora que posso ver minha neta, June disse em inglês com sotaque, então mudou para mandarim. Mas eu quero saber sobre este homem com quem você casou. Sofia sentiu James tensionar ao lado dela. Vovó, este é James Harlan. James, esta é minha avó, June Bennett.
James deu um passo à frente e, para a completa surpresa de Sofia, curvou-se ligeiramente antes de estender a mão. Senhora Bennet, é uma honra conhecê-la. Sofia fala de você constantemente. Júnior estudou por um longo momento, seus olhos passando do rosto para as mãos, para os sapatos e de volta para o rosto. Sente-se, ela ordenou, apontando para a cadeira ao lado de sua cama. Ambos, eles sentaram e June continuou seu exame de James. Você não é o que eu esperava. O que você esperava? James perguntou gentilmente. Alguém desesperado o suficiente para casar com minha neta por dinheiro. A voz de June era direta. Victoria me contou sobre o arranjo. Não pareça tão chocada, criança, ela disse para Sofia. Eu posso ser velha, mas não sou estúpida. Sofia sentiu seu rosto queimar de vergonha e constrangimento. Vovó, eu posso explicar. Não precisa explicar. Você fez o que tinha que fazer para salvar a vida de uma velha tola. June estendeu a mão e pegou a de Sofia. Mas eu quero entender por que este homem concordou em ajudar. Ela voltou seu olhar penetrante para James. O que você ganha com este arranjo, Sr. Harlan? James ficou em silêncio por um momento e Sofia prendeu a respiração. Era isso. Sua avó veria através de tudo. 6 meses atrás, James disse. Finalmente, eu fiz algumas escolhas que desapontaram minha família profundamente. Escolhas que machucaram pessoas com quem eu me importo. Este casamento me dá uma chance de provar que posso ser o homem que eles me criaram para ser, em vez do homem que me tornei. Que tipo de escolhas? As que te levam a lugares que você nunca pensou que estaria. Rodeado por pessoas com quem você nunca pensou que se associaria. Fazendo coisas que você nunca pensou que faria. A voz de James era firme, mas Sofia podia ouvir algo por baixo. Dor, talvez, ou arrependimento. Eu perdi de vista quem eu deveria ser. June assentiu lentamente. E minha neta? O que ela significa para esta sua redenção? Sofia esperava outra resposta cuidadosamente elaborada. Outro pedaço de sua história fictícia. Em vez disso, James virou-se para olhá-la, e a expressão em seu rosto fez seu coração pular. Ela me lembra de quem eu quero ser, ele disse suavemente. Todos os dias eu a vejo se preocupar com todos, exceto consigo mesma. Eu a vejo tentar deixar todos confortáveis, mesmo quando está aterrorizada. Eu a vejo escolher a gentileza quando poderia escolher o egoísmo. Ela me faz querer ser digno desse tipo de bondade. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo bip dos monitores. June estudou os rostos de ambos pelo que pareceu uma eternidade. Ela disse finalmente. E como você se sente em relação a ele, Sofia? Sofia abriu a boca para dar a resposta preparada, mas as palavras que saíram a surpreenderam. Ele também não é o que eu esperava. Ele me faz sentir segura e vista, como se eu importasse além do que posso fazer pelas outras pessoas. Mostre-me suas mãos, June disse de repente para James. Confuso, James estendeu as mãos. June as pegou nas suas próprias menores, virando-as, examinando suas palmas e dedos. Macias, ela disse, mas há calos aqui nas pontas dos dedos. Recentes. Você tem trabalhado com as mãos, mas não trabalho manual. Que tipo de trabalho? James parecia desconfortável. Eu tenho aprendido marcenaria, construindo coisas. Que tipo de coisas? Móveis, principalmente. Eu construí uma estante para Sofia na semana passada. Sofia o encarou. Você fez o quê? Está sendo entregue em seu apartamento amanhã. James disse, parecendo quase envergonhado. Você mencionou que seus livros estavam empilhados no chão porque você não podia pagar uma boa estante. Então Você me construiu uma estante? Feita sob medida, ele disse suavemente, com prateleiras ajustáveis para diferentes tamanhos de livros e uma seção especial para seus materiais de arte. Sofia sentiu lágrimas marejar em seus olhos. Ela tinha mencionado os livros uma vez de passagem durante uma de suas conversas para se conhecerem. E ele não só se lembrou, mas fez algo a respeito. Interessante,
June disse, ainda segurando as mãos de James. A maioria dos homens que se casam por conveniência não constroem móveis para suas esposas. A maioria dos homens não tem esposas como Sofia, James respondeu. June soltou as mãos dele e recostou-se em seus travesseiros. Mais uma pergunta para os dois. O que acontece quando este arranjo termina? Sofia e James se entreolharam. Eles nunca tinham discutido isso. O contrato dizia 6 meses. Mas o que aconteceria depois disso? Eles nunca tinham planejado além de salvar sua avó e cumprir qualquer misteriosa obrigação que James tivesse com sua família. Eu não sei, Sofia admitiu. Nem eu, James disse. Eu acho que vamos descobrir quando chegarmos lá. June sorriu pela primeira vez desde que eles chegaram. Boa resposta. Se você tivesse tudo planejado, eu saberia que estava mentindo. Ela olhou para Sofia. Este eu gosto. Muito melhor do que aquele garoto que você namorou na faculdade. Vovó, o quê? Ele não tinha ambição e tinha terríveis modos à mesa. Este constrói móveis e olha para você como se você tivesse pendurado a lua. June acenou com a mão desdenhosamente. Agora me conte sobre esta festa de noivado que ouvi as enfermeiras falando. Pela próxima hora, eles sentaram com June enquanto ela os enchia de perguntas sobre a família Harland, a festa, os planos do casamento. James respondeu tudo com paciência e detalhes, descrevendo os membros de sua família com genuíno afeto e o planejamento de festas de sua tia Lídia com tolerância divertida. Ela parece formidável, June disse quando James terminou de descrever o mapa de assentos de 3 páginas de Lídia para o jantar. Ela é, mas ela tem um bom coração. Ela quer que todos sejam felizes, mesmo que seus métodos sejam um pouco intensos. E esta festa é amanhã à noite. Infelizmente, sim, Sofia disse. Estou aterrorizada. 200 pessoas e eu não conheço ninguém, exceto a família Harland. Bobagem, June disse firmemente. Você sabe como ser graciosa. Você sabe como ouvir. Você sabe como fazer as pessoas se sentirem confortáveis. Essas são as únicas habilidades que você precisa em uma festa. Mas e se eles perguntarem sobre nosso relacionamento? E se alguém nos desmascarar? Então você diz a eles a verdade, June disse simplesmente. Que verdade? Que vocês se importam um com o outro? Que vocês estão aprendendo a confiar um no outro? Que vocês estão construindo algo juntos, mesmo que ainda não tenham certeza do que é? June olhou entre eles. Essas coisas são verdadeiras, não são? Sofia olhou para James, que a olhava de volta com uma expressão que ela estava começando a reconhecer. Algo quente, estável e um pouco vulnerável. Sim, ela disse suavemente. São verdadeiras. Quando o horário de visitas terminou, eles voltaram para o estacionamento em silêncio confortável. O ar da noite estava fresco e as luzes da cidade começavam a piscar ao redor deles. Sua avó é notável, James disse enquanto eles chegavam ao carro. Ela nos enxergou completamente. Ela nos enxergou? Ou ela viu algo que ainda não vimos? Sofia parou de andar. O que você quer dizer? James se virou para encará-la, apoiando-se no carro. Sofia, quando eu disse a ela que você me lembra quem eu quero ser, isso não fazia parte da nossa história falsa. Isso era verdade. A estante também é real. Muito real. Levei 3 semanas para construir porque eu continuava tendo que refazer as medidas. Não sou tão bom em marcenaria quanto fingi ser. Sofia sentiu algo se soltar em seu peito. Algo que ela não tinha percebido que estava segurando com força. Por que você não me disse? Porque parecia muito real. Tudo isso deveria ser temporário, conveniente, falso. Mas em algum momento começou a parecer algo diferente. Que tipo de algo diferente? Eu ainda não sei. Isso é o que me assusta. Eles ficaram ali no estacionamento, as luzes da cidade refletindo nos para-brisas dos carros ao redor, e Sofia sentiu a última de suas defesas desmoronar. Ela deveria estar se protegendo. Deveria se lembrar que tudo isso era um arranjo,
Deveria manter seu coração trancado com segurança. Mas quando James olhou para ela daquele jeito, como se ela fosse algo precioso e inesperado, era impossível lembrar por que ela precisava de proteção em primeiro lugar. James, sim, amanhã à noite na festa. Eu não quero mais fingir. O que você quer fazer em vez disso? Eu quero ver o que acontece se apenas formos nós mesmos juntos. James sorriu. O tipo de sorriso que transformou todo o rosto dele. Eu gostaria disso também. Enquanto voltavam para a mansão Harland, Sofia percebeu que sua avó estava certa sobre uma coisa. James realmente olhava para ela como se ela tivesse pendurado à lua. E em algum momento nos últimos dias, ela havia começado a olhar para ele da mesma forma. A festa da noite seguinte não seria uma performance afinal. Seria o primeiro encontro real deles. O pensamento deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, parecia voltar para casa. Respire, Sofia. Apenas respire. Sofia estava em frente ao espelho de corpo inteiro na suíte principal da mansão Harland, usando um vestido azul meia-noite que Lydia havia insistido que era perfeito para realçar seus olhos. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava prender um delicado colar de diamantes que pertencia à avó de James. Não consigo fazer isso, ela sussurrou para seu reflexo. 200 pessoas, James. 200 pessoas que vão estar observando cada movimento que fazemos, analisando cada palavra, procurando por qualquer sinal de que não pertencemos juntos. Ei! James apareceu atrás dela no espelho, parecendo devastadoramente bonito em um smoking preto perfeitamente ajustado. Olhe para mim. Ela se virou e ele gentilmente pegou o colar de seus dedos trêmulos. Posso? Sofia la sentiu, levantando o cabelo para que ele pudesse prender o fecho. Seus dedos roçaram a nuca dela, enviando arrepios pela espinha. Você está incrível, ele disse suavemente, suas mãos repousando levemente nos ombros dela. Mas mais importante, você parece você mesma. Isso é tudo que alguém poderia querer. E se eu disser a coisa errada? E se eu usar o garfo errado? E se alguém perguntar sobre nossos planos de lua de mel ou nossos futuros filhos? Ou Sofia, James a virou para encará-lo completamente. Você confia em mim? Sim, ela disse sem hesitação, e percebeu que falava completamente sério. Então confie nisto. Vamos ficar bem, melhor do que bem, vamos ser incríveis. Ele sorriu e ela sentiu um pouco de sua ansiedade diminuir. Além disso, eu tenho boa autoridade de que você é charmosa, inteligente e tem excelentes instintos sobre as pessoas. Autoridade de quem? Minha. Ele ofereceu a ela seu braço, pronta para conhecer nosso público. O salão de festas da mansão Harland havia sido transformado em algo saído de um conto de fadas. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre mesas redondas, cobertas com seda cor de marfim. Cada arranjo de centro era uma obra-prima de rosas brancas e era pendurada. Uma pequena orquestra tocava jazz suave em um canto, enquanto garçons em trajes formais se moviam graciosamente pela multidão, carregando bandejas de prata com champanhe e canapés. Minha palavra. Sofia suspirou enquanto eles estavam no topo da grande escadaria, olhando para a multidão cintilante abaixo. Senhoras e senhores, o maestro da orquestra anunciou. Queira apresentar os convidados de honra, Sr. James Harland e sua noiva, Srta. Sophia Bennet. Um silêncio coletivo caiu sobre a sala enquanto todos os olhos se voltavam para eles. Sofia sentiu seus joelhos fraquejar, mas o braço de James estava firme sob sua mão. Sorria, ele sussurrou. Eles vão amar você. Eles desceram a escadaria juntos, e Sofia ficou surpresa ao descobrir que as pessoas realmente pareciam satisfeitas em vê-los. Ela reconheceu alguns rostos das fotos que James havia mostrado a ela. Associados de negócios, família, amigos, parentes distantes, mas muitos eram completos estranhos que, no entanto, sorriam calorosamente e levantavam suas taças em saudação. Lydia apareceu no final da escada, resplandecente em seda verde esmeralda. Querida,
Ela abraçou Sofia calorosamente. Você está absolutamente radiante. Venha, há tantas pessoas que querem te conhecer. A próxima hora passou em um borrão de apresentações. Sofia conheceu a tia-avó de James, Clara, que tinha 93 anos, e histórias escandalosas sobre cada membro da família que remontavam aos anos 1960. Ela conversou com sua prima Amélia, uma cirurgiã pediátrica que estava fascinada pelo trabalho de Sofia como bibliotecária infantil. Ela ouviu educadamente seu parceiro de negócios, Thomas, explicar as complexidades do investimento imobiliário comercial e, de alguma forma, conseguiu fazer perguntas inteligentes, apesar de não saber absolutamente nada sobre o assunto. Você é uma natural, James murmurou durante um breve momento em que estavam sozinhos à mesa. Olhe ao redor. Todos a adoram. Era verdade. Em todos os lugares que Sofia olhava, via rostos amigáveis e sorrisos genuínos. As pessoas pareciam genuinamente interessadas em suas histórias sobre trabalhar com crianças, seus planos para expandir os programas de alfabetização da biblioteca, a recuperação de sua avó. Ninguém a tratava como uma estranha ou uma intrusa. Eles a tratavam como família. Como isso é possível? Ela sussurrou de volta. Eu não sou ninguém especial. Sou apenas uma bibliotecária do Queens que mal pode pagar o aluguel. Você está errada sobre isso, James disse. Sério. Você é extraordinária. Você só não vê isso ainda. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Lydia apareceu no microfone no pequeno palco onde a orquestra estava tocando. Senhoras e senhores, se eu puder ter a atenção de vocês, por favor. A sala gradualmente silenciou. Como todos sabem, estamos aqui esta noite para celebrar um noivado muito especial. James tem sido a luz da nossa família por 28 anos e não poderíamos estar mais entusiasmados por ele ter encontrado alguém que o faz ainda mais brilhante. Sofia sentiu suas bochechas esquentarem enquanto aplausos suaves ecoavam pela sala. Mas antes de continuarmos com as festividades da noite, acredito que o feliz casal tem algo que gostaria de compartilhar com todos vocês. James, Sofia, o sangue de Sofia gelou. Eles não haviam preparado nenhum tipo de discurso. Não haviam discutido compartilhar nada com a multidão. Ela olhou para James em pânico, mas ele já estava de pé, oferecendo-lhe a mão. Vamos, ele disse gentilmente. Nós conseguimos. De alguma forma, suas pernas a levaram até o microfone. A multidão de rostos abaixo parecia enorme, expectante, esperando alguma profunda declaração de amor ou planos futuros. James pegou o microfone primeiro. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Quando penso na jornada que nos uniu, Sofia e eu, ele fez uma pausa, olhando para ela com uma expressão que fez seu coração pular. Percebo que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais inesperados. Ele entregou o microfone a ela, e a mente de Sofia ficou completamente em branco. 200 pessoas a encaravam expectantes. Ela podia ver Lydia radiante de orgulho. Robert assentindo encorajadoramente. Lucas e Ethan levantando seus copos em antecipação. Eu? Ela começou, então parou. O que ela deveria dizer? O que as pessoas esperavam ouvir? Então ela avistou Greta perto da porta da cozinha, ainda usando seu avental sobre um vestido de festa, lágrimas nos olhos enquanto observava a mulher que se tornara como uma filha para ela em apenas alguns dias. Ela viu Clara em sua cadeira de rodas, mãos antigas unidas em deleite. Ela viu rostos de pessoas que a haviam recebido sem questionar, que haviam aberto seu círculo familiar para incluí-la simplesmente porque James havia pedido. 6 meses atrás, Sofia disse, sua voz ganhando força, eu pensei que sabia como minha vida seria. Eu tinha tudo planejado, tudo controlado, tudo seguro. E então eu conheci James e de repente nada era como eu esperava. Ela olhou para ele parado ao lado dela e sentiu aquele tremor agora familiar em seu peito.
Ele me ensinou que às vezes as decisões mais assustadoras levam aos destinos mais bonitos. Que família não é apenas sobre sangue, é sobre escolha. Que amor não é apenas sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém que te faça querer ser a melhor versão de si mesma. A sala estava completamente em silêncio agora, pendurada em cada palavra dela. Não posso prometer que nosso futuro será convencional ou previsível. Ela continuou, pensando em seu contrato de 6 meses e no mistério que ainda cercava o passado de James. Mas posso prometer que será real e honesto e cheio do tipo de alegria que vem de se escolher em todos os dias. O aplauso que se seguiu foi estrondoso. As pessoas não estavam apenas batendo palmas educadamente. Elas estavam aplaudindo, assobiando, algumas até enxugando lágrimas. Lídia estava abertamente soluçando de felicidade. E Robert estava acenando em aprovação como se ela tivesse acabado de proferir o discurso do século. Enquanto eles voltavam para a mesa, uma pessoa após a outra os parava para oferecer congratulações e elogios pelas palavras de Sofia. Belo discurso, querida. Vocês dois são perfeitos juntos. Quando é o casamento? Você é exatamente o que esta família precisava. Isso foi incrível, James disse quando finalmente tiveram um momento sozinhos. De onde veio isso? Eu não sei, Sofia admitiu. Eu olhei para todas essas pessoas que foram tão gentis comigo e eu queria contar a verdade a eles. Que verdade? Que você mudou minha vida? Que sua família mudou minha vida? Que eu não sou a mesma pessoa que eu era há uma semana e não quero voltar a ser ela? A expressão de James ficou séria. Sofia, eu sei o que você vai dizer. Isso deveria ser temporário. Temos um contrato, temos um arranjo, mas eu não consigo mais fingir que isso parece negócio para mim. Também não me parece negócio, ele disse baixinho. Não tem sido por dias. Então, o que parece? Antes que ele pudesse responder, a orquestra começou a tocar novamente e Lydia apareceu ao lado da mesa deles. Hora da primeira dança, ela anunciou. Todos querem ver o feliz casal na pista de dança. A multidão se abriu para criar um círculo ao redor da pista de dança de madeira polida no centro do salão. Sofia sentiu sua ansiedade aumentar novamente. Ela não era uma dançarina particularmente boa, e agora tinha que se apresentar na frente de 200 pessoas. Eu realmente não sei dançar, ela sussurrou para James enquanto ele a conduzia para a pista. Apenas siga minha liderança, ele disse colocando uma mão em sua cintura e pegando a mão dela com a outra. E olhe para mim. Não para eles, apenas para mim. A música começou, algo lento e romântico que Sofia não reconheceu, e James começou a se mover. Para sua surpresa, ele era um excelente dançarino, guiando-a pelos passos com tanta habilidade que ela se sentiu graciosa, elegante, como se pertencesse a este mundo de festas formais e vestidos de grife. Onde você aprendeu a dançar assim? Ela perguntou enquanto ele a rodopiava graciosamente antes de puxá-la de volta para seus braços. Aulas obrigatórias quando eu era mais jovem. Lydia insistia que todos os homens Harland deveriam saber dançar corretamente. Ele sorriu. Eu odiava na época, mas sou grato agora. Enquanto se moviam juntos pela pista de dança, Sofia percebeu que o resto do mundo havia desaparecido. Ela podia ver a multidão os observando, sorrindo e balançando ao ritmo da música, mas eles pareciam distantes, sem importância. Tudo o que importava era o calor da mão de James em suas costas, a maneira como ele a olhava como se ela fosse a única pessoa na sala, a sensação de que eles se encaixavam perfeitamente. Sofia, ele disse suavemente enquanto a música chegava ao fim. Sim? Quando isso acabar, a festa, o contrato, tudo isso, eu quero que você saiba que conhecê-la foi a melhor coisa que me aconteceu em anos. Mesmo que nos conhecemos sob circunstâncias tão estranhas, especialmente por causa disso.
Se tivéssemos nos encontrado em uma cafeteria ou através de amigos, eu talvez nunca tivesse tido a coragem de realmente conhecê-la. Fora da sua liga. Sophia Hill. James, você é um Harlan. Você mora em uma mansão. Você usa ternos caros. Você está muito fora da minha liga. Você está errada, ele disse. Sério, dinheiro, casas, ternos, nada disso importa. O que importa é caráter, gentileza, coragem. E você tem mais de todas as três do que qualquer pessoa que já conheci. A música terminou e a multidão explodiu em aplausos mais uma vez. Outros casais começaram a se juntar a eles na pista de dança. Mas James e Sophia permaneceram onde estavam, olhando nos olhos um do outro, ambos respirando um pouco rápido demais. Há algo que preciso te contar, James disse urgentemente. Sobre quem eu realmente sou. Sobre por que eu precisava deste casamento. Sobre James. Aí está você. Uma voz os interrompeu. Eles se viraram para ver um homem alto e impecavelmente vestido na casa dos 50 anos se aproximando, flanqueado por dois homens mais jovens em ternos caros. Eu estava procurando por você em todo lugar. A expressão de James mudou imediatamente, tornando-se guardada, quase assustada. Sr. Whitmore, ele disse cuidadosamente, eu não esperava vê-lo aqui. Lydia me convidou pessoalmente. Disse que era hora de eu conhecer a mulher que finalmente domou o infame James Harlan. O sorriso do homem era frio, calculista. Embora eu deva dizer, ela não é o que eu esperava para o herdeiro da fortuna Harlan. Sophia sentiu o mundo inclinar. Herdeiro da fortuna Harlan. Ela olhou para James, cujo rosto havia empalidecido. Certamente você contou à sua adorável noiva sobre sua herança. Whitmore continuou, sua voz alta o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Sobre o fundo fiduciário que o torna um dos jovens mais ricos do país. Sobre o império de negócios que você está prestes a herdar quando completar 30 anos. Isso não é... James, começou. Mas é... O sorriso de Whitmore aumentou. A menos, é claro, que haja alguma razão para você não querer que ela saiba. Alguma razão para você preferir continuar interpretando o ex-condenado reformado em vez de revelar que você é, na verdade, um dos solteiros mais cobiçados da costa leste. A música havia parado. As conversas ao redor deles estavam morrendo enquanto as pessoas se viravam para ouvir. Sophia sentiu que não conseguia respirar. Ex-condenado. Ela sussurrou. James, do que ele está falando? É complicado, James disse desesperadamente. Deixe-me explicar. Oh, você não sabia? Whitmore parecia encantado. Sua noiva passou 3 anos em uma prisão de segurança mínima por peculato, embora eu suponha que quando você vale 50 milhões de dólares, um pequeno crime de colarinho branco é apenas uma indiscrição juvenil. O salão estava completamente em silêncio agora. 200 pares de olhos estavam fixos neles, observando o conto de fadas desmoronar em tempo real. Sophia sentiu-se exposta, tola, como se todos estivessem vendo-a pelo que ela realmente era. Uma garota ingênua que havia sido manipulada por um mestre. 50 milhões de dólares, ela repetiu entorpecida. Mais ou menos, Whitmore disse casualmente, dependendo das flutuações do mercado, claro. O fundo fiduciário da família Harlan é bastante substancial. Sophia olhou para James, que a encarava com olhos desesperados, claramente tentando comunicar algo sem palavras. Mas tudo o que ela conseguia pensar era em cada conversa que eles tiveram. Cada momento de conexão que ela pensou ser real. Cada vez que ele a fez se sentir especial e escolhida e digna de amor. Ele era um multimilionário, um herdeiro de um império de negócios, alguém que poderia ter se casado com qualquer um, tido qualquer um, escolhido qualquer um, e ele a escolheu não porque se importava com ela, mas porque ela era conveniente, desesperada, grata o suficiente para assinar um contrato sem fazer muitas perguntas.
Sofia, James disse baixinho. Por favor, deixe-me explicar. Mas Sofia já estava se afastando dele, balançando a cabeça. O lindo vestido que Lydia havia escolhido de repente parecia uma fantasia. O colar de diamantes, um colar. Ela estava brincando de se vestir em um mundo ao qual não pertencia com um homem que estava mentindo para ela desde o momento em que se conheceram. Preciso de um pouco de ar, ela conseguiu dizer. E então ela correu. Ela abriu caminho através da multidão de convidados chocados, ignorando os chamados de Lydia e a voz preocupada de Robert, e fugiu em direção às portas francesas da mansão que davam para o jardim. Atrás dela, ela podia ouvir James chamando seu nome. Podia ouvir o murmúrio de 200 vozes, começando a zumbir com escândalo e especulação. Mas ela não parou de correr até estar lá fora, no ar fresco da noite, cercada pela escuridão e pelo silêncio, e pela esmagadora percepção de que tudo, absolutamente tudo, havia sido uma mentira. Sofia se viu no roseral da mansão Harland, sentada em um banco de pedra ao lado de uma fonte que brilhava sob a luz da lua. Seu lindo vestido estava espalhado ao seu redor, como uma poça azul meia-noite, mas ela mal percebia o frio que penetrava o tecido fino. Sua mente estava girando, tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos 10 minutos. 50 milhões de dólares ex-condenado, herdeiro de um império de negócios. Tudo. Cada conversa, cada momento de conexão, cada toque gentil e gesto carinhoso havia sido construído sobre mentiras. Ela tinha sido tão tola, acreditando que alguém como James poderia realmente se importar com alguém como ela. Claro, tudo havia sido um ato. Claro, ele tinha motivos ocultos. Claro, ela tinha sido ingênua o suficiente para cair nisso. Sofia, ela não se virou. Ela não aguentava olhar para ele agora. Não confiava em si mesma para não gritar com ele ou explodir em lágrimas. Talvez ambos. Por favor. A voz de James estava mais perto agora. Deixe-me explicar. Explicar o quê? Ela finalmente se virou para encará-lo e ficou surpresa com o quão miserável ele parecia. Seu cabelo perfeito estava despenteado, sua gravata borboleta desfeita, sua expressão geralmente composta completamente destruída. Explique como você tem mentido para mim desde o momento em que nos conhecemos. Explique como você me deixou preocupar com dinheiro e lutar com a sensação de ser digna de sua família quando você vale mais do que eu ganharei em 10 vidas. Não é tão simples. É exatamente assim tão simples. Sofia se levantou, a raiva finalmente superando a mágoa. Você é rico, James. Incrivelmente, impossivelmente rico. Você não precisava da minha assinatura em um contrato de casamento para acessar alguma pequena herança. Você não precisava se casar com uma ninguém desesperada para provar nada à sua família. Então, do que se tratava tudo isso? James passou as mãos pelo cabelo, andando de um lado para o outro na frente da fonte. Você está certa. Eu menti para você. Eu tenho mentido para você desde o começo. E me odeio por isso. Isso não é uma resposta. A verdade é, ele parou de andar e olhou diretamente para ela. Eu fui para a prisão 3 anos por peculato, mas não foi o que você pensa. O que eu penso é que você é um criminoso que me manipulou para um casamento falso por razões que eu ainda não entendo. Eu assumi a culpa por outra pessoa. Sofia piscou. O quê? Meu irmão mais novo, Lucas. Você o conheceu? Ele é o advogado da família agora. Ele tomou algumas decisões financeiras incrivelmente estúpidas quando tinha 22 anos. Dívidas de jogo, maus investimentos, e quando ele não conseguiu pagá-las de volta, ele começou a pegar emprestado de contas de clientes no escritório de advocacia onde ele estava trabalhando. James sentou pesadamente no banco, ao lado de onde ela estava sentada, olhando para suas mãos. Quando tudo veio à tona, Lucas estava enfrentando um tempo sério na prisão. Prisão real, não o lugar de segurança mínima onde eu acabei. Ele teria sido destruído. Ele mal tinha saído da faculdade, assustado, desesperado.
E ele tem uma condição cardíaca que teria tornado a prisão perigosa para ele. Então, você confessou crimes que não cometeu. Eu era mais velho, mais estável, mais capaz de lidar com as consequências. E Lucas, a voz de James falhou ligeiramente. Ele é o bom, sabe, o que realmente merecia herdar o legado da família. Ele é brilhante, ético, carinhoso. Ele cometeu um erro terrível e eu não podia deixar que isso arruinasse sua vida inteira. Sofia afundou de volta no banco, sua raiva diminuindo para a confusão. Mas por que você não pagou o dinheiro de volta se sua família é tão rica? Porque meu pai não sabia. Ainda não sabe. Se Robert descobrisse que Lucas havia desviado dinheiro, isso o teria matado. Não financeiramente, emocionalmente. Ele tem tanto orgulho de Lucas, tão certo de que criou filhos com integridade e honra. Descobrir que um de nós era um ladrão teria partido seu coração. Então você o deixou pensar que você era o ladrão em vez disso. Melhor eu do que Lucas, eu já era a decepção. O filho que não conseguia se estabilizar, não conseguia encontrar direção, não conseguia parecer viver à altura do nome Harland. Pelo menos assim, Lucas ainda poderia ser o filho de ouro. Sofia o encarou, tentando conciliar esta história com tudo o que ela pensara saber. E o casamento? Onde eu me encaixo nisso? James ficou em silêncio por um longo momento. Quando saí da prisão há 6 meses, meu pai deixou claro que eu precisava provar que havia mudado, que precisava demonstrar estabilidade, maturidade, responsabilidade. Ele estabeleceu condições para que eu acessasse meu fundo fiduciário. O casamento sendo uma delas. Então, você encontrou a mulher mais desesperada e grata que pôde e fez uma oferta que ela não podia recusar. Não, a voz de James era feroz. Não foi assim que aconteceu. Então, como aconteceu? Porque do meu ponto de vista, parece que você identificou alguém vulnerável o suficiente para concordar com seus termos e ingênuo o suficiente para não fazer muitas perguntas. Eu deveria me casar com Beatrice Whitmore. O sangue de Sofia gelou. Whitmore. Como em o homem que acabou de nos humilhar na frente de 200 pessoas? A filha dele. Tava tudo arranjado. Uma fusão de 2 famílias ricas. Uma maneira de eu provar que poderia tomar decisões responsáveis enquanto ajudava os interesses comerciais de Harland. Beatriz e eu nos conhecemos desde a infância. Nossas famílias são amigas há décadas. E ela estava perfeitamente disposta a entrar em um casamento de conveniência. Então, o que mudou? James virou-se para olhá-la, e a expressão em seus olhos fez seu coração pular. Eu a conheci, Sofia. 3 semanas antes de eu deveria pedir Beatriz em casamento. Eu estava almoçando naquele café na Quinta Rua. Eu tinha ido lá todos os dias por meses porque era o único lugar onde ninguém sabia quem eu era. Onde eu podia apenas sentar e pensar sem ser o herdeiro Harland, ou o ex-condenado, ou a decepção de alguém. Ele inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos, perdido na memória. E então você entrou. Você estava discutindo com alguém no telefone, seu senhorio. Eu acho que sobre o dinheiro do aluguel. Você estava tentando manter sua voz baixa, mas estava claramente estressada, claramente lutando. E quando você desligou, você ficou sentada ali por 1 minuto, parecendo tão derrotada. Você estava me observando. Eu não consegui evitar. Havia algo em você que simplesmente me atraiu. Você parecia estar carregando o peso do mundo, mas você estava fazendo isso com tanta graça. E então seu telefone tocou novamente. Era o hospital ligando sobre sua avó, e eu a observei se transformar. A voz de James ficou mais suave. Todo aquele estresse, toda aquela preocupação com dinheiro e aluguel, tudo desapareceu no momento em que você soube que sua avó estava em apuros. Você não pensou 2 vezes em largar tudo para ir até ela. Você não reclamou do custo ou do inconveniente. Você simplesmente a amou completamente, altruistamente, sem reservas. Ainda não entendo como isso levou ao nosso casamento.
Eu te segui até o hospital. Sofia o encarou. Você o quê? Eu sei como soa, mas eu não conseguia parar de pensar em você. Eu fiquei na sala de espera do hospital por horas observando você andar de um lado para o outro e chorar e tentar confortar sua avó. Eu a vi discutindo com os médicos sobre planos de pagamento. A vi ligando para todos que conhecia tentando pedir dinheiro emprestado. A vi vendendo suas joias para um corretor de penhores no saguão do hospital. Você viu isso e eu me apaixonei por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como uma ponte que nenhum dos dois sabia como atravessar. Isso é impossível, Sofia sussurrou. Você nem me conhecia. Eu sabia tudo o que precisava saber. Eu sabia que você sacrificaria qualquer coisa pelas pessoas que ama. Eu sabia que você tinha mais força em seu dedo mínimo do que eu tinha em todo o meu corpo. Eu sabia que você era exatamente o tipo de pessoa que eu queria me tornar. Então, você fabricou uma crise para se inserir na minha vida. Eu pedi a Victoria para se aproximar de você com a proposta de casamento. Sofia sentiu como se tivesse levado um tapa. Você pediu a Victoria. Como você conhece Victoria? Ela trabalha para uma empresa de catering que já fez eventos para nossa família. Quando eu disse a ela que precisava encontrar alguém para casar que não fizesse parte do meu círculo social habitual, alguém genuíno e gentil, ela mencionou que sua enteada estava em uma situação desesperadora. Oh, meu Deus! Sofia colocou a cabeça nas mãos. Então Victoria não te encontrou aleatoriamente através de alguma conexão da família Harland. Você a procurou especificamente porque estava me observando no hospital. Eu não estava te observando. Eu estava inspirada por você, Sofia. Por 3 anos na prisão, eu pensei sobre que tipo de homem eu queria ser quando saísse. Eu tinha todas essas ideias sobre honra e sacrifício e colocar a família em primeiro lugar. Mas elas eram apenas ideias até que eu vi você vivendo-as. Isso não melhora, James. Isso piora. Você manipulou uma mulher em luto e desesperada para se casar com você porque tinha algum tipo de fantasia romântica sobre quem eu era. Não era uma fantasia. James se moveu para mais perto dela no banco. Tudo o que aprendi sobre você desde então apenas confirmou o que vi naquele dia. Você é extraordinária, Sofia. Você é tudo o que eu disse que era e mais. Mas você mentiu sobre todo o resto. A história da prisão, a decepção da família, precisar de casamento para acessar sua herança. A história da prisão é verdadeira. Tudo sobre Lucas é verdadeiro. A decepção é verdadeira. A voz de James ficou baixa. A única mentira foi sobre precisar do casamento por razões financeiras. Eu tenho acesso ao meu fundo fiduciário, seja casado ou não. Meu pai sugeriu o casamento como uma forma de provar estabilidade, mas não era um requisito. Então, por quê? Porque eu queria casar com você. Porque desde o momento em que a vi naquele hospital, eu sabia que queria passar minha vida tentando ser digno de alguém como você. Porque eu era um covarde que não conseguia descobrir como me aproximar de você. Honestamente, Sofia se levantou novamente, afastando-se dele. Você tem alguma ideia de como isso se sente? Eu pensei que estava salvando a vida da minha avó casando com alguém que precisava de mim tanto quanto eu precisava dele. Eu pensei que estávamos nos ajudando. Eu pensei que você pensou o quê? Eu pensei que você estava se apaixonando por mim também. Ela admitiu baixinho. Eu pensei que o que estava acontecendo entre nós era real. É real. Como pode ser real quando é construído sobre mentiras? Porque meus sentimentos são reais. Porque a maneira como você me faz querer ser um homem melhor é real. Porque quando estou com você, esqueço o dinheiro e o status social e as expectativas da família. E eu sou apenas eu, a melhor versão de mim. Mas eu não sou a melhor versão de mim. Sofia virou-se para encará-lo. Eu sou a versão de mim que estava tão desesperada e assustada que concordei em casar com um estranho. Eu sou a versão que era grata por qualquer migalha de afeto, qualquer indício de que alguém como você poderia querer alguém como eu. Alguém como eu. Rico, poderoso, sofisticado, bonito.
Sua voz falhou. Eu tenho andado pela mansão de sua família me sentindo uma impostora, tentando tanto ser digna da aceitação deles. E o tempo todo você tem se misturado com a garota pobre porque ela te lembrava de algum ideal nobre. Isso não é James. Você se apaixonou por uma ideia de mim, não por mim de verdade. Eu de verdade sou bagunçada e insegura e completamente fora de minha profundidade em seu mundo. Eu de verdade verifico a sua conta bancária 3 vezes antes de comprar café e compra em brechós e nunca possuiu nada que custasse mais de US$ 50. E eu amo tudo isso em você. Você ama a novidade disso. Você ama como isso te faz sentir generoso e protetor e necessário. Mas o que acontece quando a novidade passa? O que acontece quando você percebe que eu não me encaixo no seu mundo? Que eu nunca me encaixarei? Que todos os vestidos de grife e aceitação familiar do mundo não mudarão o fato de que viemos de universos completamente diferentes. James se levantou e caminhou até ela, parando perto o suficiente para que ela pudesse ver a dor em seus olhos. O que acontece é que construímos nosso próprio mundo juntos. Como? Eu ainda não sei, mas sei que quero tentar. Eu sei que a última semana com você foi a mais feliz que já tive em anos. Eu sei que quando você sorriu para mim durante nossa primeira dança hoje à noite, eu esqueci que 200 pessoas estavam nos observando, porque tudo o que eu podia ver era você, James. Eu sei que quando você fez aquele discurso sobre nos escolhermos todos os dias, eu queria tornar essa promessa real. Eu queria levantar na frente de todos e dizer que sim, eu escolho você todos os dias pelo resto da minha vida. Você não pode me escolher. Você nem sabe quem eu realmente sou. Então me diga, me mostre, deixe-me te conhecer, o você de verdade, sem contratos ou arranjos ou limites de tempo. E sua família? E Beatrice Whitmore, e fusões familiares, e expectativas de negócios? Eu vou lidar com minha família. Quanto a Beatrice, James sorriu ligeiramente. Ela, na verdade, está aliviada. Ela está apaixonada por outra pessoa há meses, mas estava com muito medo de desapontar o pai. Minha desistência de nosso acordo lhe dá a liberdade de seguir seu coração. Então, todos ganham, exceto eu. O que você quer dizer? Eu quero dizer que me apaixonei por alguém que não existe. Eu me apaixonei por James Harlan, o bad boy reformado tentando provar-se para sua família. Não James Harlan, herdeiro multimilionário brincando com a vida das pessoas porque está entediado. Eu sou a mesma pessoa. Não, você não é. O homem por quem me apaixonei entendia o que era lutar, preocupar-se com dinheiro, sentir que tinha que provar seu valor. O homem por quem me apaixonei construiu uma estante para mim porque entendia o que era não poder pagar as coisas de que precisava. Eu construí uma estante para você. Ainda está sendo entregue amanhã. Construída por quem? Você? Em alguma oficina ou encomendada de um artesão caro porque era um gesto fofo? James ficou em silêncio por um longo momento. Eu a construí eu mesmo na garagem de Lucas. Levei 3 semanas porque continuei errando as medidas e tive que recomeçar. Por quê? Porque eu queria fazer algo para você com minhas próprias mãos. Porque eu queria te dar algo que importasse, algo que exigisse esforço, pensamento e cuidado. Mas você poderia ter me comprado uma biblioteca inteira de estantes sem pensar 2 vezes no custo. Eu poderia, mas isso não teria significado nada. Construí-la eu mesmo, aprender uma nova habilidade, passar tempo pensando no que você precisava e como criá-lo, isso significou algo. Sofia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Eu não sei o que é real anymore, James. Eu não sei o que acreditar. Acredite nisso. Ele levou a mão ao bolso do paletó e puxou uma pequena caixa de madeira. Isso é real. O que é? Abra. Com dedos trêmulos, Sofia abriu a caixa. Dentro havia um anel, não o diamante caro de seu contrato de casamento, mas algo completamente diferente. Era uma banda simples feita do que parecia madeira reaproveitada,
com uma pequena pedra perfeitamente imperfeita incrustada no centro. Eu o fiz, James disse baixinho. A banda é de madeira que sobrou da sua estante. A pedra é um pedaço de vidro do mar que encontrei na praia onde costumava ir quando precisava pensar durante as partes mais difíceis da minha sentença de prisão. É lindo, ela sussurrou. Não vale nada financeiramente. Qualquer joalheiro riria dele. Mas é real, Sofia. É honesto. É feito de pedaços da minha vida real, não da minha conta bancária. Por que você está me mostrando o açu? Porque eu quero pedir você em casamento. De verdade, case-se comigo. Não por causa de contratos ou arranjos ou pressão familiar, mas porque eu te amo. A você de verdade. A mulher que discute com proprietários sobre o aluguel e vende joias para pagar o remédio de sua avó e faz uma sala inteira de estranhos se apaixonarem por ela em um único discurso. James, eu sei que menti para você. Eu sei que manipulei a situação para te conhecer. Eu sei que tenho muito a compensar, mas também sei que o que está entre nós é real. Mesmo que a forma como chegamos aqui não tenha sido totalmente honesta. Como você pode ter certeza? Porque você poderia ter dito qualquer coisa durante aquele discurso esta noite. Você poderia ter dado alguns comentários genéricos e educados sobre estar feliz em se juntar à família. Em vez disso, você falou do seu coração sobre escolha e crescimento e se tornar a melhor versão de si mesma. Isso não foi falso, Sofia. Isso foi real. E quando eu fugi agora, isso também foi real. Isso foi a coisa mais real de todas. Você fugiu porque estava ferida, porque você se sentiu traída, porque o que temos importa o suficiente para você que as mentiras pareceram uma traição. Sofia olhou novamente para o anel, para este símbolo imperfeito e feito à mão de... o quê? Amor, esperança, um futuro que ela nunca ousara imaginar. O que acontece agora? Ela perguntou. Isso depende de você. Eu não sei como confiar em você de novo. Então não confie. Ainda não. Mas me dê uma chance de reconquistá-la. Como? Deixe-me te mostrar quem eu realmente sou. Deixe-me te apresentar o verdadeiro James Harland. Não o herdeiro, ou o ex-condenado, ou a decepção da família, mas o homem que constrói móveis e visita sua avó todo domingo e tem sido voluntário em um programa de alfabetização para ex-detentos nos últimos 6 meses. Você é voluntário em um programa de alfabetização toda terça e quinta-feira. Foi lá que tive a ideia de te abordar. Na verdade, trabalhar com pessoas que estão tentando reconstruir suas vidas depois de cometer erros me fez pensar em segundas chances, em redenção, no tipo de pessoa que eu queria me tornar. Por que você não me contou? Porque eu queria que você me visse como alguém digno de você antes que você me visse como alguém tentando se tornar digno de você. Eles sentaram em silêncio por um tempo, ouvindo a fonte e os sons distantes da festa continuando dentro da mansão. Sofia virou o anel de madeira em suas mãos, pensando em tudo o que havia acontecido, tudo o que havia aprendido, tudo o que ainda não sabia. A festa de noivado, ela disse de repente. Eu fugi na frente de 200 pessoas. Sua família, seus amigos, associados de negócios provavelmente estão se perguntando se você está bem e esperando que eu esteja me rastejando apropriadamente. Você não está preocupado com o escândalo, com o que as pessoas vão pensar? A única pessoa cuja opinião importa para mim é a sua. E seu pai, sua família, eles entenderão eventualmente. E se não entenderem, James encolheu os ombros. Então eu lido com isso também. Você arriscaria seu relacionamento com sua família por mim? Sofia, eu passei 3 anos na prisão para proteger os sentimentos da minha família. Eu acho que posso lidar com decepcioná-los se isso significa não perder você. Você não me perdeu, ela disse baixinho. Não perdi? Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele. O cabelo dele ainda estava despenteado, o smoking amassado, sua compostura geralmente perfeita completamente destruída.
Ele parecia vulnerável, esperançoso, aterrorizado. Ele parecia humano. Estou com raiva, ela disse finalmente. Estou machucada. Sinto-me manipulada e enganada e completamente fora da minha profundidade. Eu entendo, mas também, ela fez uma pausa tentando encontrar as palavras certas. Eu também não consigo imaginar voltar à minha vida antes de você. Não consigo imaginar não ver seu rosto todas as manhãs ou não ter sua família me tratando como se eu pertencesse a algum lugar. Não consigo imaginar não construirmos algo juntos, mesmo que ainda não saiba o que é esse algo. Então, o que isso significa? Isso significa que preciso de tempo, tempo de verdade, não tempo de contrato. Tempo para descobrir quem você realmente é e quem eu realmente sou, e se essas duas pessoas podem realmente trabalhar juntas. Quanto tempo? Eu não sei. Meses, talvez. Talvez mais. E até lá, nós recomeçamos. Sem contratos, sem arranjos, sem pressão familiar, apenas namoro, nos conhecendo honestamente. Eu gostaria disso, James disse suavemente. Com algumas condições, qualquer coisa. Nunca mais mentiras, nem pequenas, nem as que você pensa que estão me protegendo. Concordo, não mais tomando decisões por mim. Se você quiser fazer algo legal, me pergunte primeiro. Se você quiser ajudar com algo, fale comigo sobre isso. Concordo. E não mais se escondendo atrás do que você pensa que eu quero ouvir. Eu quero saber sobre seu dinheiro, suas expectativas familiares, sua vida real, tudo isso, até as partes feias. Especialmente as partes feias. James sorriu e pela primeira vez desde que toda essa conversa começou, o sorriso atingiu seus olhos. Nesse caso, há mais algo que eu deveria te contar. O que agora? Eu odeio ópera. Sou terrível em conversas banais. Não tenho ideia de como usar a maioria dos eletrodomésticos da minha cozinha. E uma vez me perdi na minha própria casa por 45 minutos. Apesar de tudo, Sofia se viu rindo. Sério, sério. Lídia tinha mandado mover algumas paredes enquanto eu estava na prisão. E quando voltei, não consegui encontrar a biblioteca por boa parte de uma hora. Isso é realmente um tanto cativante. É? Isso te faz parecer mais humano, menos como um príncipe perfeito que tem tudo resolvido. Eu definitivamente não tenho tudo resolvido, especialmente quando se trata de você. Bom, eu também não tenho nada resolvido. Talvez possamos resolver isso juntos. Eu gostaria muito disso. Eles sentaram juntos no banco, não se tocando, mas também não completamente separados. Enquanto a festa continuava lá dentro e as estrelas giravam acima. Depois de um tempo, Sofia escorregou o anel de madeira em seu dedo. Não em seu dedo anelar, mas em sua mão direita como uma promessa de tentar, em vez de uma promessa de casar. Devemos voltar para dentro, ela disse finalmente. As pessoas provavelmente estão preocupadas. Você está pronto para enfrentá-los? Você está comigo? Estou pronto para qualquer coisa. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Sofia avistou o reflexo deles nas portas francesas. Pareciam ter passado por uma tempestade, desgrenhados, emocionados, ligeiramente desgastados. Mas também pareciam pertencer um ao outro, como duas pessoas que se encontraram apesar de probabilidades impossíveis e estavam determinadas a fazer dar certo. James, sim. Quando tudo isso acabar, as explicações, as discussões familiares, o descobrir o que vem a seguir. Eu quero ver aquela estante. Não é muito boa. Os cantos são um pouco irregulares e eu não consegui acertar a cor. Eu não me importo. Eu quero ver o que você construiu para mim, ok? E eu quero visitar seu programa de alfabetização. Eu quero conhecer as pessoas com quem você trabalha e entender o que isso significa para você. Eu adoraria isso, e eu quero aprender sobre os negócios da sua família e seu fundo fiduciário, e o que ser um herdeiro Harland realmente significa em termos práticos. É incrivelmente chato. Eu também não me importo com isso. Ao chegarem às portas francesas, James parou
e virou-se para encará-la. Sofia, sim. Obrigada por quê? Por fugir, por me fazer te perseguir, por exigir a verdade, por me dar uma chance de te conquistar apropriadamente, em vez de tentar te ganhar com circunstâncias. Obrigada por me perseguir e por me construir uma estante, e por ser corajosa o suficiente para me dizer a verdade, mesmo quando foi difícil. Então, o que dizemos a eles lá dentro? A verdade de que estamos recomeçando, que vamos levar nosso tempo e fazer isso direito, e o noivado está em espera até que tenhamos certeza de que estamos noivando pelas razões certas. Eu posso viver com isso. Bom, porque eu planejo fazer você trabalhar para isso. Estou ansioso por isso. Ao abrirem as portas e voltarem para a luz quente e o suave caos da festa, Sofia percebeu que pela primeira vez desde o início de toda esta aventura, ela não tinha medo do que viria a seguir. Ela não sabia como seria o futuro deles, mas sabia que seria construído sobre honestidade, escolha e o tipo de amor que era forte o suficiente para sobreviver tanto a mentiras quanto à verdade. No momento em que entraram no salão de festas, Lídia apareceu como se estivesse esperando pelas portas. Sua máscara estava levemente borrada, e ela parecia mais preocupada do que Sofia jamais a tinha visto. Oh, querida! Lídia imediatamente envolveu Sofia em um abraço forte. Você está bem? Quando aquele horrível homem Whitmore disse aquelas coisas, Robert quis expulsá-lo imediatamente. Cantamos, né, homem? Mas não tínhamos certeza se você queria que fizéssemos uma cena maior. Estou bem, Sofia disse, surpresa com o quanto ela realmente queria dizer aquilo. Estamos bem. Lídia se afastou e estudou os rostos de ambos cuidadosamente. Você esteve chorando, ela disse a Sofia, então virou-se para James. E você parece ter passado por um moedor de carne emocional, tia Lídia. James começou, mas ela levantou a mão. Antes que você diga qualquer coisa, eu quero que você saiba que metade dos convidados já foi embora, o que provavelmente é o melhor, e a outra metade está na biblioteca exigindo saber se deveriam chamar advogados ou planejar um casamento. O que você disse a eles? Sofia perguntou. Que o amor jovem é complicado e que eles deveriam cuidar da própria vida. A expressão de Lídia suavizou. Mas eu gostaria de saber o que estamos lidando aqui. Vocês dois estão juntos ou não? Sofia olhou para James, então de volta para Lídia. Estamos resolvendo. O que significa, James disse, pegando a mão de Sofia, que estamos recomeçando. Sem mais contratos, sem mais arranjos. Nós vamos namorar. Realmente namorar. Nos conhecer sem nenhuma pressão ou prazos. O rosto de Lídia se abriu em um sorriso lento. Bem, essa é a coisa mais sensata que qualquer um de vocês disse desde que todo esse negócio começou. Você não está desapontada? Sofia perguntou sobre o noivado ser adiado. Desapontada. Querida, estou emocionada. Lídia bateu as mãos. Você tem ideia de quão raro é ver duas pessoas realmente lutarem por seu relacionamento em vez de simplesmente aceitarem o que é conveniente? A maioria dos casais da sua idade teria ou fugido em direções opostas ou fingido que nada aconteceu. Robert apareceu ao lado deles, ainda elegante apesar do drama da noite. Os convidados restantes estão perguntando se haverá um anúncio, ele disse baixinho. Ah, James disse firmemente. Ele caminhou até o pequeno palco onde o microfone ainda estava e o tocou gentilmente. A multidão restante, talvez 50 pessoas agora, voltou sua atenção para ele. Senhoras e senhores, eu lhes devo um pedido de desculpas pela interrupção esta noite. Sua voz era clara, confiante, e eu lhes devo uma explicação. A sala ficou completamente em silêncio. Alguns de vocês me conhecem desde que eu era criança. Vocês me viram cometer erros, escolhas ruins, e vocês me viram tentar aprender com esses erros. Hoje à noite, vocês testemunharam a consequência de uma dessas escolhas ruins. A escolha de começar um relacionamento importante com desonestidade.
Sofia observou do lado da sala, admirada com sua compostura. Sophia Bennett é a mulher mais notável que já conheci. Ela merece honestidade, respeito e o tipo de amor que é construído sobre a verdade, e não sobre a conveniência. Eu falhei em dar a ela essas coisas desde o início, e hoje à noite ela me chamou a atenção por essa falha. Ele olhou diretamente para ela enquanto continuava. Então, estamos recomeçando. Sem contratos, sem arranjos, sem expectativas familiares ou considerações de negócios. Apenas duas pessoas que se importam o suficiente para fazer isso direito. Ele sorriu. O que significa que vocês provavelmente serão convidados para outra festa em alguns meses, quando nos noivarmos de verdade. Os convidados restantes explodiram em aplausos e risadas. Alguém gritou, "Já era a hora!" E outra voz acrescentou, "Nós gostamos dela mais do que da Beatriz." Enfim, quando James deixou o palco, Lucas e Ethan se aproximaram com sorrisos. "Bem, isso foi dramático", Lucas disse, dando um soco leve no ombro de James. "Mas devo dizer, seu discurso de honestidade foi bastante impressionante." "Beatriz vai ficar aliviada", Ethan acrescentou. "Ela tem mandado mensagens para o namorado a noite toda." "O namorado dela?" Sophia perguntou. "Henry Lawson. Eles têm namorado secretamente há 8 meses", Lucas explicou. Ela estava aterrorizada de contar ao pai porque ele tinha seu coração decidido em se fundir com os negócios da família Harland. "O que vai acontecer agora?" Sophia perguntou a James. "Nada dramático. Os Whitmores e os Harlands continuarão amigos e parceiros de negócios. Beatriz estará livre para casar com quem a faça feliz e eu também. E as expectativas dos negócios da família." Robert deu um passo à frente. "Minha querida, a única expectativa que tenho para meus filhos é que sejam bons homens que contribuam com algo positivo para o mundo." James tem feito isso muito antes de hoje à noite. Mesmo com a sentença de prisão, especialmente por causa da sentença de prisão, Robert disse firmemente, assumir a responsabilidade pelos erros de outra pessoa, proteger a família a custo pessoal, esses são valores Harland. Nunca tive tanto orgulho dele. Sophia sentiu lágrimas marejarem seus olhos novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Greta apareceu com um prato de comida. "Vocês dois não comeram nada a noite toda", ela repreendeu. "Sentem-se, comam alguma coisa e parem de ser tão dramáticos." Eles se encontraram em uma pequena mesa no canto com Lydia, Robert, Lucas e Ethan. A conversa fluiu facilmente. Histórias sobre desastres da família Harland na infância. Perguntas sobre o trabalho de Sophia na biblioteca. Brincadeiras gentis sobre as habilidades de James em marcenaria. "Ele realmente construiu aquela estante", Lucas confirmou. "Tenho fotos dele coberto de serragem, xingando o manual de instruções." "Havia um manual de instruções?" Sophia perguntou. "Mais ou menos. Eu posso ter impresso alguns planos da internet e então completamente os ignorei", James admitiu. "É por isso que levou 3 semanas em vez de 3 dias, Ethan acrescentou com um sorriso. À medida que a noite terminava e os últimos convidados partiam, a família Harlan se reuniu na biblioteca para o que Lydia chamou de uma reunião de família adequada. "Agora que o drama acabou", Lydia disse, acomodando-se em sua poltrona favorita. "Precisamos discutir assuntos práticos como: onde vocês vão morar durante este período de se conhecerem?" Robert disse, "A mansão é adorável, mas provavelmente não é o melhor ambiente para desenvolver um relacionamento normal." "Eu estava pensando nisso", James disse. "Há um pequeno apartamento acima da garagem que usávamos para hóspedes antes de reformarmos a casa principal. Tem sua própria entrada, cozinha, tudo o que você precisaria. Você poderia morar lá separadamente de mim enquanto resolvemos as coisas." "E onde você moraria?" "Eu estava pensando em ter meu próprio lugar, algo menor, mais normal. Tenho procurado apartamentos no Queens, na verdade perto do bairro de sua avó." Sophia o encarou. "Você quer se mudar para o Queens?"
Eu quero viver no mundo real. Passei muitos anos isolado pelo dinheiro e pelas conexões familiares. Se vamos construir algo real juntos, preciso entender como a vida real realmente é. Mas sua família, suas responsabilidades comerciais podem ser todas gerenciadas do Queens tão facilmente quanto de Manhattan, Robert interveio. Na verdade, pode ser bom para ele ter alguma distância dos negócios da família enquanto ele descobre seu próprio caminho. E seu trabalho voluntário? Sofia perguntou. O programa de alfabetização se reúne no Brooklyn. O Queens seria, na verdade, mais conveniente. Lídia inclinou-se para a frente. E você, querida? Do que você precisa para se sentir confortável durante esta transição? Sofia pensou nisso. Tempo com minha avó. Ela será liberada do hospital na próxima semana e precisará de ajuda durante sua recuperação. Claro, James disse imediatamente. O que ela precisar. E eu quero continuar trabalhando. Eu amo o meu trabalho na biblioteca e não quero perder minha independência. Absolutamente. E eu quero conhecer seus amigos de verdade, não apenas a família e os associados de negócios. James pareceu ligeiramente envergonhado. Na verdade, não tenho muitos amigos de verdade. Prisão e escândalo familiar não são ótimos para manter um círculo social. Então faremos novos amigos juntos. Eu gostaria disso. Lídia bateu as mãos. Isso é maravilhoso. Um namoro apropriado como as coisas deveriam ser feitas. Tia Lídia, James avisou. Não interfira. Eu nem sonharia com isso. A expressão inocente de Lídia não enganou ninguém, embora eu possa ocasionalmente perguntar como as coisas estão indo. E por ocasionalmente, ela quer dizer diariamente. Lucas acrescentou com um sorriso. Semanalmente no máximo, Lídia protestou. Enquanto a família se dispersava e começava a limpar os restos da festa, Sofia se encontrou sozinha com James no conservatório, cercada pelas orquídeas premiadas de Lídia. Você tem certeza disso? Ela perguntou. Mudar para o Queens, recomeçar, levar tempo para namorar adequadamente. Não é exatamente a vida a que você está acostumado. É exatamente a vida que eu quero, ele disse firmemente. Sofia, eu tive dinheiro e privilégio a vida inteira, e nunca fui tão feliz quanto fui esta última semana com você. Mesmo com todo o drama e complicações, especialmente com o drama e as complicações, eles são a prova de que isso importa, de que nós dois estamos dispostos a lutar por isso. E sua família, você tem certeza de que eles estão realmente bem com toda essa incerteza? Eles amam você. Eles amaram você desde a primeira noite em que você entrou nesta casa e tratou Greta como família e ouviu as histórias chatas de lei do tio Lucas como se fossem fascinantes. Eles não são chatas. Eles absolutamente são. Mas você o fez se sentir ouvido e apreciado de qualquer forma. Essa é você, Sofia. É por isso que todos que a conhecem se apaixonam um pouco por você. Nem todo mundo. Todo mundo que importa. Eles ficaram em silêncio entre as orquídeas. E Sofia percebeu que, apesar de tudo o que havia acontecido, as mentiras, as revelações, a humilhação pública, ela se sentia em paz, até esperançosa. Quando começamos? Ela perguntou. Começamos o quê? Este namoro apropriado, este nos conhecendo honestamente. Que tal amanhã? Eu te pego no seu apartamento de verdade, e iremos ver sua avó juntos. Depois, talvez um jantar em algum lugar normal onde eu não possa usar meu sobrenome para conseguir uma mesa. Você pode ter que esperar por uma mesa como uma pessoa comum. Estou ansioso por isso. E depois disso? Depois disso, levamos um dia de cada vez. Uma conversa, um encontro, um momento honesto de cada vez. Nunca mais mentiras. Nunca mais mentiras. Sem mais manipulação ou circunstâncias arranjadas. Apenas eu perguntando se você gostaria de jantar e você dizendo sim ou não com base em se você realmente quer passar tempo comigo. Isso parece aterrorizante. Por quê? Porque você pode decidir que não gosta da verdadeira eu,
Ou eu posso decidir que não gosto da verdadeira você. Isso é possível, James admitiu. Mas acho que é mais provável que descobriremos que gostamos um do outro ainda mais do que pensávamos. Como você pode ter tanta certeza? Porque a verdadeira você discutiu comigo em um estacionamento de hospital sobre se eu estava sendo muito presunçoso. A verdadeira você contou a toda a minha família exatamente o que você pensava sobre amor e escolha e se tornar pessoas melhores. A verdadeira você fugiu de uma festa porque seus sentimentos foram feridos, o que significa que seus sentimentos eram reais o suficiente para doer. E a verdadeira você, a verdadeira eu, passou 3 anos na prisão lendo livros sobre marcenaria para que eu pudesse construir algo bonito para alguém com quem eu nunca tinha sequer falado. A verdadeira eu tem sido voluntária com ex-detentos porque acredito que as pessoas podem mudar e crescer. A verdadeira eu me apaixonei por uma mulher que estava vendendo suas joias para salvar sua avó e soube imediatamente que eu queria passar minha vida tentando merecer alguém tão altruísta. Sofia sentiu seu coração pular novamente. Da mesma forma que quando ele mencionou pela primeira vez o azul de seus olhos, da mesma forma que durante a dança deles, da mesma forma que toda vez que ele a olhava como se ela fosse algo precioso. Ok, ela disse suavemente. Ok. Ok, vamos tentar isso. A versão real e honesta, sem contratos. Você tem certeza? Não, mas tenho certeza de que quero descobrir o que acontece se o fizermos. James sorriu. E desta vez era o sorriso por quem ela havia se apaixonado. Genuíno, caloroso, um pouco nervoso, completamente real. Nesse caso, Sophia Bennett, você gostaria de jantar comigo amanhã à noite? Sim, James Harland. Eu gostaria muito de jantar com você